E aí, gente, tudo bem? Estamos chegando para mais um podcast Em Frente. Que prazer imenso ter a sua companhia aqui conosco para mais uma empreitada de conhecimento bíblico, teológico, aqui no nosso podcast Em Frente. Olha só, já deixa o like aí, curte, comenta, compartilha. Você que passa por aqui, né, pelo nosso podcast Em Frente, assiste os nossos episódios, assiste os nossos vídeos e não se inscreveu no canal ainda, faz isso não, rapaz. Né? Você tem que se inscrever aí, ativar o sininho das notificações para que sempre que entra conteúdo novo, toda semana tem conteúdo novo aqui, sempre que entrar conteúdo novo, vai acusar aí, você vai poder nos acompanhar mais de perto, tá ok? Mais uma vez, obrigado pela sua companhia aqui no nosso podcast Em Frente. Olha, gente, hoje nós temos um prazer imenso, né? Prazer imenso de receber aqui o pastor Altair Tolentino, né? Juntamente com a sua esposa, Jane Tolentino, para um bate-papo agradabilíssimo hoje aqui no nosso Em Frente, né? Sejam bem-vindos, pastor. Obrigado, é uma alegria poder estar com vocês aqui, né? E poder contribuir um pouquinho daquilo que nós temos desenvolvido na nossa caminhada, dos nossos 38 anos de casado. Vai ser um tempo muito precioso, muito bacana. Com certeza, pastora. Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E vamos aí falar um pouquinho da nossa vida para vocês. Muito bem, meu amor, dá aquele oi aí especial pro pessoal. Oi, gente. Tô muito animada mais uma vez de estar aqui, né? Que a gente possa aprender muito com esse casal. Que nós estamos aqui loucos para aprender mais e mais com vocês. Com certeza. E o nosso convite para você também é para você ficar com o coração aberto aí para aprender, né? E colocar em prática aquilo que você vai ouvir hoje, que eu tenho certeza que vai abençoar. Olha, gente, o pastor Tolentino, ele é empresário do ramo automotivo também, né, da construção civil, congrega na Igreja Aliança Eterna há 27 anos, né, isso é bacana demais quando a gente vê crente que, né, finca a raiz, né, pastor? Exatamente, né, e tem o seu pastor também, que é o pastor Elton Gomes, um abração, isso. Pastor, né, faz parte da Adonep, que é um ministério para alcançar empresários, né? A Adonep muito conhecida também, não é, pastor? É verdade. Na verdade, eu fui alcançado, né, através do ministério da Adonep. Sim. Eu tive, há uns 28 anos atrás, aproximadamente, num café da Adonep, que é uma estratégia, né, para convidar empresários, profissionais liberais, autoridades civis e militares. Certo. E a Adonep tem essa estratégia como uma extensão, um braço da igreja, para poder alcançar esses homens que muitas vezes a igreja não consegue alcançar. Eu fui alcançado através de um café. Eu costumo dizer que eu custei para o meu convidado, a pessoa que me convidou, R$7 na época. E eu tive naquele café e realmente foi uma experiência maravilhosa, né? Aprendi assim, coisas maravilhosas e a partir daquele dia, na minha vida também nunca mais foi a mesma. Foi algo assim sobrenatural. Sim. E na semana seguinte eu fui no chá da Adonep. Minha esposa participou de um chá da Adonep e a partir desse chá também ela pôde entender algumas verdades, né? E nós começamos uma nova vida, uma nova caminhada, entendermos os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Sim. Enfim, né? Foi algo assim maravilhoso que gerou resultado até hoje na nossa família. Na nossa família. Pastor, já que o senhor tocou no assunto, como que o senhor faz um balanço assim? Como tem sido para o senhor viver uma nova vida em Cristo? Como tem sido, quando o senhor para fazer uma comparação, eu paro, né, por vezes para fazer uma comparação, como que era a minha vida antes de Cristo e como é a minha vida depois de Cristo? Olha, eu desde pequeno, né, já com meus 6 para 7 anos de idade, eu já tinha algo muito forte dentro do meu coração. Eu queria crescer, queria avançar, né, queria ter uma vida melhor. Eu observava que meus irmãos vinham para a cidade grande, a gente falava, né, e voltava já com outra estatura de vida. Já com 6 para 7 anos eu comecei a trabalhar, com 9 anos eu já ingressei numa indústria, com 10 anos eu já era gerente de um setor daquela indústria, com 12 anos eu falei, quando eu crescer eu quero ir para a cidade grande, eu quero, né, ganhar dinheiro, eu quero construir a minha vida. Sim. Com 14 anos eu vim para Belo Horizonte, com 16 anos eu me ingressei no Senai da Mendes Júnior, fiz lá um curso de formação profissional, eletromecânica, e com 18 anos eu estava viajando para aquele país, para o Iraque. Eu me recordo quando eu peguei o meu primeiro olerite de salário, era 14 salários mínimos. Você viu, o menino da roça, 12 anos, já pensava, não, quero ganhar dinheiro. Quando eu peguei aquele olerite, falei, vou ficar rico.
É algo assim, sobrenatural. Quando eu fazia o Senai na Mendes Júnior, eu ganhava 1/4 salário mínimo. Quer dizer, metade da metade. E ali eu permaneci naquele país um período, né, 11 meses, vim ao Brasil num período de férias, retornei novamente para aquele país, fiquei mais um período de 11 meses, mas no intervalo de vir e permanecer aqui 30 dias, quando eu estava retornando para aquele país, ali no saguão do aeroporto de Confins, eu vim conhecer a Jane. E me recordo que ela olhou para mim, deu um sorrisinho, essa covinha na bochecha, ela atraiu meu coração, nós trocamos algumas palavras e, resumindo, voltei para aquele país e no decorrer do tempo nós começamos a trocar informações. Carta vinha, carta ia. Hoje a gente diz, é um zap, é um bip, é um e-mail. Mas naquela época era carta. Sim. E é muito interessante porque aquilo que nós escrevemos, nós relatamos aquilo que nós sentimos. Sim. E hoje, em vez de quando a gente vê as nossas cartas, eu fazia carta até com florzinha. Fazia mesmo. Mandava A Gisele tinha uma florzinha também, né, amor? Tinha uma florzinha que eu dei no centro de Curitiba pra ela colocou na Bíblia, no meio da Bíblia, e lá ela ficou. De vez em quando eu vejo uma das cartas, eu não acredito que eu fazia um negócio desse. Mas o interesse, né, leva você a fazer coisas que até você, às vezes, surpreende. E nós correspondemos quando eu vim realmente definitivo ao Brasil, né, eu procurei a Jane, nós começamos a namorar. E através desse namoro nós viemos a nos noivar e consequentemente também viemos a nos casar e construímos ali uma aliança. Sim. Vocês não se conheciam até aquele momento no aeroporto? Não. Mas moravam perto? Não. Eu conheci a Jane porque o irmão dela, ele fez o Senai também na Mendes Júnior comigo. Só que eu não conhecia ele havia formado 1 ano depois. E quando nós estávamos retornando ali no aeroporto, eu pude conversar com ele um pouquinho, aí nós conectamos. Aí, minha irmã também está aqui e tal, e eu aproximei dela, a gente trocou algumas palavras, né, e eu voltei com aquilo no meu coração. Aí, quando eu voltar, eu vou... E foi assim algo... Pela boca. Pelo olhar. Foi algo assim muito bacana, né, e quando realmente eu vim em definitivo o Brasil... Não, deixa eu só falar uma coisa aqui. Quando eu o vi, né, porque eu acho que eu vi ele primeiro, eu falei com minha irmã, vou casar com aquele rapaz ali, ó. Oh. E tinha um monte de gente no aeroporto, mas eu mirei pra ele. Eu profetizei que eu ia casar com ele. Tudo que você crê por dentro e expressa com a boca, você constrói, né? Então, aí quando nós voltamos, né, quando eu voltei realmente, nós começamos a namorar, nos noivamos, viemos a nos casar. Mas assim, desde pequeno, desde jovem, eu tinha uma vontade muito grande de crescer. Eu sempre tive uma liderança, sabe? De trabalhar, de construir. E quando eu voltei, eu comecei um pequeno negócio, uma empresa. E com 23 para 24 anos, eu já era um jovem, aos olhos naturais, independente. E assim, e diante disso, né, eu pude... Né, supriu alguns sonhos que eu tinha de poder comprar um carro. Pensa bem, há 40 anos atrás, tem um carro, você tem um telefone celular, você tem uma motocicleta. Quer dizer, um jovem de 23 para 24 anos veio da roça, não tinha assim muita expressão, mas assim, os sonhos começaram a acontecer, mas através disso também me tornei um jovem autossuficiente, arrogante, e vim buscar tudo aquilo que meu coração desejava. E quando nós nos casamos, né, eu até costumo dizer, né, Jane, que os sonhos do coração da Jane era construir uma família, ter um marido, ter filhos, né, ter um lar. Hoje a gente é bem definido no nosso coração, é a família. Sim. É um projeto do coração de Deus. Sim. E quando ela casou, nós nos casamos, ela trouxe esse sonho para dentro da nossa casa, mas com aquela busca, né, com aquele desejo, eu acabei buscando aquilo que o mundo tem para nos oferecer. Certo. Você se casou com quantos anos? Eu casei com 21 anos. Ah, tá. A Jane tinha 19 anos, eu tinha 21 anos. E você começou a prosperar assim, financeiramente aos 24? Olha, com 21 anos eu montei meu negócio, com 22 aquilo começou a crescer, com 23 para 24 eu já tinha assim uma expressão, uma estabilidade financeira. Para um jovem, né, tudo aquilo que eu sonhava tinha acontecido. Então, seu crescimento veio, a família já estava formada, né? A família veio juntamente com o crescimento, né? Mas naquela busca, um coração vazio, né, tentando preencher, eu perdi um pouco a noção, né, daquilo que nós havíamos
feito como aliança, como casal, e eu busquei tudo aquilo que o meu coração desejava, prostituição, muita bebida, amigos, e através disso veio assim algumas consequências do nosso relacionamento. Em pouco tempo, aquele casamento começou a se tornar triste, chegamos ao ponto de nos separar, vieram os filhos, mas os filhos também não resolveram o nosso problema. Sim. Viemos a nos separar. A Jane voltou para a casa dos pais um período lá, ficou lá um tempo com os filhos, mas a gente tinha um projeto no coração, a gente sabia que a gente se amava, a gente sabia que nós tínhamos uma conexão junto. Eu pude, depois que nós separamos, pude buscar tudo aquilo que realmente meu coração desejava, mas não achei em lugar nenhum. Um vazio, uma tristeza, uma angústia. Foi quando novamente eu procurei, renegociamos aquele casamento, trouxe ela novamente, os filhos, mas o vazio continuava. Aí minha esposa, ela passou a suportar aquele casamento. Eu Sim. sempre digo que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Sim. E a mulher tola, mulher que não tem entendimento, ela com suas próprias mãos a destrói. Mas a Jane, assim, com toda simplicidade, com toda sabedoria, ela conduziu, mesmo diante de humilhações, diante de circunstâncias que não eram valores para a família, ela geriu o nosso casamento. E nunca falei mal dele, nem para os filhos e nem para os familiares. Para ninguém, nunca falei mal dele. Eu também, assim, em toda a minha caminhada, eu sempre cumpri meu papel. Mas assim, um marido infiel, marido adúltero. Mas nós chegamos a um ponto que eu não conseguia mais viver daquele jeito. Com 27 para 28 anos, eu já tinha perdido tudo aquilo que eu sonhava, entendeu? Já tinha perdido as coisas que eu amava, os carros, os bens materiais. E a única coisa que eu costumo dizer que eu não perdi foi minha família. Sim. Minha esposa e os meus filhos. Em toda circunstância difícil, eles estavam ali comigo. Minha esposa perseverando ali, os meus filhos. Foi quando eu fui convidado, né, vivendo aquela situação adversa, não tinha assim solução, não conseguia dar a volta por cima. Foi quando um amigo esteve na minha empresa e viu a situação que eu estava vivendo, ele me conhecia e me convidou para tomar um café na ADONEP, na Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno, há 28 anos atrás. Era ali na cidade de Contagem, no restaurante Mafunfa, era uma terça-feira, e eu recordo que eu cheguei naquele café tão quebrado que eu estava num Fiat 147 que passou a queimar 1 litro de óleo por dia. Uma situação terrível. Mas ali eu fui recebido pelos aqueles empresários, eu achei assim maravilhosa a visão da ADONEP, o que eles propunham, e eu saí dali com aliança com Jesus. Eu lembro que naquela noite aquele homem ele falou da história da vida dele, a história era aquilo que eu estava vivendo, eu tinha perdido o que ele amava, as finanças, a família, não tinha mais comunhão com a esposa, não tinha alegria de viver, e aquilo era meu quadro de viver, a minha história. Mas no final ele falou que ele tinha entregue a sua vida a Jesus e Jesus havia mudado a história da sua vida. E naquela noite ele perguntou: você que está aqui, você que quer ter um relacionamento com Jesus, que quer convidá-lo para poder fazer parte da sua vida, dá um sinalzinho com a sua mão. Quero dizer para vocês que foi a maior atitude, né? A maior decisão que eu tomei na minha vida naquela noite. Eu levantei minha mão, eu fui à frente daquele empresário, chorando, aquelas lágrimas corriam, lavando aquele coração duro, autossuficiente. E aquele empresário me ajudou a fazer uma oração, eu confessando a Jesus, eu declarando Ele meu Senhor. E aquele peso, né? Aquela carga, aquela angústia, foi embora. Sim. E a partir daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Segura aí que eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, mas antes eu tenho que falar aqui pros nossos amigos de uma mulher muito bacana, uma mulher muito especial que nos apoia aqui, né, que é a Joana Dalva, né? Então você, mulher que busca aí novos patamares na vida pessoal, na vida profissional, você precisa conhecer a Joana Dalva, tá? Ela oferece uma mentoria exclusiva focada no desenvolvimento pessoal e no autoconhecimento. Então transforme a sua carreira, né, as suas relações com a orientação aí da Joana Dalva. Ela é pedagoga, mentora especializada em mulheres. Você não pode perder essa oportunidade de crescer, tá bom? Tem um QR Code passando aí. Tem também o contato da Joana Dalva aí na nossa descrição. Você pode entrar em contato com ela aí. Eu tenho certeza que você vai ser abençoadíssimo, não é? Eu conheço a Joana Dalva. Olha que legal. E é algo que você falou, ela não é abençoada? Realmente maravilhoso. É uma pessoa bacana demais. demais. É uma pessoa extraordinária. Bacana demais. Muito legal. Pastor, eu tava ouvindo o senhor falar, né, a respeito de tudo que aconteceu, e eu assim, fiquei com uma pergunta na cabeça e eu acho que vocês podem contribuir muito, né,
tanto o pastor como a pastora. O que faz um casamento ser longevo? O que faz um casamento ser duradouro? Sim, a presença de Deus. Eu sei que talvez seria a primeira coisa que vocês responderiam, mas eu quero prática. Eu quero lições práticas para que a gente possa aprender aqui, para que aqueles que nos estiverem nos seguindo possam aprender também. Olha, a primeira coisa que nós aprendemos, quer dizer, quando você vive aquilo que a palavra de Deus ela revela, porque Deus ele investe na família. Sim. Né? Você pegar a Bíblia lá de Gênesis, Apocalipse, você vê Deus investindo na vida individualmente do homem, mas com tudo a família. Você pode ver, Deus chamou Ló, mas a família estava envolvida. Deus chamou Noé, a família estava envolvida. Deus chamou Abraão, a família estava envolvida. Quer dizer, Deus ele tem um cuidado especial com a família. Mas quando nós entendemos essas verdades como família, a primeira coisa que eu aprendi era o valor que a minha esposa tinha. Sim. O valor que a mulher tinha. Apesar de que eu nunca dei maus tratos, de bater, né, de nada disso. Mas assim, eu pude enxergar a pessoa da minha esposa, o valor que ela tinha. O que tinha acontecido comigo, o que eu tinha achado. Né? A Bíblia fala o homem que achou uma esposa, ele achou graça diante de Deus. Sim. E eu pude enxergar isso assim, de uma forma bem palpável. Sim. É onde eu pude também consertar minha vida diante disso, pedir perdão, né? Fazer os retrocessos e realmente houve choro, houve conserto. Né? Nossa vida nunca mais foi a mesma e através disso ela aprendeu a confiar em mim. Quer dizer, são 28 anos de confiança, apesar de que teve uma testagem, né, Jane? Mas assim, na nossa vida foi algo assim tão instantâneo. É decisão, né? Eu falo que é o amor, a gratidão e diálogo que a gente tem que ter no casamento. E se você decidiu perdoar, é não julgar, é não ficar falando aquilo. Você pode falar para testemunhar, para as pessoas perceberem que tem jeito. Sim. Né? Mas uma coisa que a gente também determinou na nossa casa é decisão. Nós decidimos ser felizes. Então, o que passou, passou. Então, quando existe amor, existe respeito, existe diálogo, existe paciência. Como diz meu pai. Não tem como dar errado. E a gente se respeita muito. Ele pode falar pra mim que ele vai pra onde que ele quiser. Eu sei que ele tá lá. Eu não fico ligando. Eu costumo falar o seguinte, quando ele viaja, eu gosto que ele fala, cheguei. Pra mim basta. Eu não ligo em hotel pra saber se tá, com quem que foi. Você tem que confiar. Sim. Né? Porque primeiro eu tenho que confiar em Deus e segundo eu tenho que confiar em mim mesmo. E depois confiar no outro. Sim. E uma palavra que eu tenho muito pelo meu casamento, pelo meu marido, que eu gosto de falar, é gratidão. A gente passou por certas coisas que nós passamos, mas eu sou muito grata a Deus pelo marido que ele me deu, por tudo que, igual quando a gente converteu, ele tinha o marido de falar, a gente está casando agora. Não estamos casando agora, casamos quando nós casamos. Né? A gente passa por certas coisas e você tem que olhar para o alvo. O alvo é o Senhor Jesus e olhar para frente, sem ficar olhando para trás. Sim. Né? E uma coisa que a Jane falou que é muito importante, nós decidimos a ser felizes. Nós pegamos todas as mazelas e lançamos para trás e aquilo não fazia mais parte da nossa vida. Nós já tínhamos sido perdoados e nós não íamos ficar remoendo, que você falou, que você... Não, nós decidimos, olha, a partir de hoje nós vamos ser felizes. Eu vou investir em você, você vai investir em mim, eu vou confiar em você, você vai confiar em mim e nós vamos construir os nossos sonhos. Nós vamos avançar, porque nós temos 4 filhos, nós temos uma geração, nós entendemos que nós somos uma família e que nós somos um projeto de Deus, entendeu? E daí então nós começamos a caminhar junto, com respeito. Eu sempre valorizei a minha esposa. Depois que eu entendi essas coisas, eu passei a valorizar mais. Sim. Por exemplo, o que eu quero de bom para mim, a gente vê muitos casais que o marido compra um carrão e dá um carro velho para a mulher. Acontece. Eu não, dou um carro novo para ela. Eu ando um carro menor. Você entendeu? Porque eu entendi que ela é mais importante. Não tem mais importância. Não é questão de ser mais importante. Se eu cuido dela, eu estou cuidando de mim. Viu, amor? Eu que vou ficar com um golzinho, tá? E quando nós deparamos, né, enxergamos a família que nós tínhamos, a gente ficou de boca aberta. 4 filhos lindos, perfeitos, maravilhosos, talentosos,
bonitos, tudo parecendo com o pai. Mas é por isso que eu escolhi o pai. E aí a gente começou a caminhar e nós colocamos os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que a gente deveria ter feito antes, nós começamos a colocar em prática. Sim. E aí nós começamos a ver o resultado, aquilo que a Bíblia diz, né? Um cordão de 3 dobras, ajustadinho, com Jesus, né? Não quebra. Porque se a gente também tentar andar independente, é difícil. Sim. Eu fiz essa pergunta porque algo me chamou a atenção. O senhor falou assim, os filhos não foram suficientes para segurar o nosso casamento. Né? Sustentar, não foram. Às vezes talvez a gente vai para um casamento pensando assim, não, isso vai sustentar meu casamento. Não, aquilo vai sustentar meu casamento, né? E é interessante a gente trazer isso, o valor, né? O valor que um dá para o outro, o valor que um tem em relação ao outro, os valores de um e de outro. Sim. É que seguram o casamento, ou contribuem, pelo menos, né? Contribuem. É claro que, como eu falei para vocês aqui no começo, a gente sabe que a presença de Deus é Deus ali, mas atitudes práticas. É o interessante, porque a gente pode até colocar assim, vamos tirar Deus um pouquinho e vamos colocar uma vida prática. Sim. Mas os valores para a vida prática, ela só é entendida quando você coloca Deus. Sim. Né? Sim. Por exemplo, eu pude ter um entendimento que a minha esposa ela é mais importante que meus filhos. Depois que eu conheci o amor de Deus. Para mim não, para mim, você entendeu? Antes não. Hoje eu tenho esse entendimento. Ela é mais importante que meus filhos. Porque os meus filhos, eles foram criados com outro propósito. Os filhos vão, a geração... Já casaram todos, né? Todos casados, quer dizer, hoje em casa nós dois. Eu e ela. Eu cuido dela ou ela cuida de mim. Então assim, a gente... Não tem como você viver fora dessa visão, sabe? Por mais que a gente queira, por exemplo, pegar um natural. Você pode até esforçar, mas você não consegue. Sim. Mas eu esforcei muito tempo, durante vários anos, entendeu? Depois que você... porque se você não tiver um novo coração, uma nova estrutura por dentro, para poder expressar por fora, você não consegue. A Jane não poderia me conhecer se eu não fizesse isso. Eu não poderia conhecer a Jane. Por mais que a gente se esforçasse, a gente se desse bem, a nossa química podia, né? Não, nós fomos feitos um pro outro. Mas a gente sempre batia de frente. Sim. Né? Depois que você tem um novo coração, né? Você começa a ver os valores. Eu procuro... Até a sobrancelha você começa a enxergar. Eu procuro investir no meu casamento, né? Sim. Tá aí com anos de casado, mas hoje mesmo eu arrumei lá minha cama para ele. Eu gosto de trocar as toalhas, eu gosto de pôr um laço na toalha, eu gosto de fazer algo para nós dois. Né? Eu acho que isso é muito importante. Aniversário de casamento eu não abro mão. Nosso aniversário, né? Eu gosto de fazer alguma coisinha. Geralmente eu faço no meu quarto. E eu ensinei isso para os meus filhos. Então, sim, os meus filhos têm esse cuidado com as esposas. A minha filha tem esse cuidado. Porque eu sempre arrumei, eu alugo uma mesa, 2 cadeiras, eu coloco no meu quarto. Eu sempre falei para meus filhos, desde pequenininho, olha, a mesma comida que a mamãe está fazendo para mim e o seu pai é a mesma comida que vocês vão comer. Vocês vão jantar mais cedo e eu vou jantar lá no quarto com seu pai, porque é o momento que a gente vai conversar sobre as viagens, porque o filho não precisa saber de tudo. Mas eu mostrava, então eles sempre viram o meu quarto decorado, eles sempre viam que eu tinha arrumado as coisas, porque é importante para os nossos filhos, até para eles terem um casamento saudável também. Sim. Né? E a gente... E eles nos surpreendem. É porque eu tenho um apelido de Ico, sabe? Não, fica à vontade. É só para os mais íntimos que sabem essa verdade. Na verdade, eu gosto de chamar ele de Totó. Mas hoje a gente fica até surpreso com os filhos, né? Porque eles revelam mais cuidados do que eu tenho. Eu fico assim, rapaz, mas como é que você fez isso? São paizão, são esposos, sim. A minha filha. Mas tudo isso você vê que, independente da circunstância que está a família, tem jeito. Quando você traz um alinhamento, quando você muda, né, a sua rota, as coisas acontecem. Sim. Hoje, a gente tem uma família saudável. Quer dizer, hoje nós temos 4 filhos, temos 8 netos. Né? Eu estou vendo a minha posteridade de poder... Meu neto mais velho tem 15 anos. Já até reformei um golzinho quadradinho para dar para ele, todo rebaixadinho. Porque você entendeu? Porque a gente vê a sua geração e isso é legal. Você fica feliz por saber que aquilo saiu dos seus lombos e Deus tem um propósito.
Sim, com certeza. Essa Deus é uma tem um mensagem, propósito. né, amor? Essa é uma mensagem muito poderosa para aqueles que estão nos assistindo. Porque hoje em dia a família, né, ela se dilui muito fácil, né? Hoje em dia as pessoas racham a família por motivos que... Qualquer coisa, né? E quando a gente ouve o seu testemunho, pastor, com todo respeito, né? Quando a gente ouve o testemunho de vocês, realmente a gente percebe que realmente quando Deus entra, quando você entrega o coração a Ele, tem jeito. Tem jeito. Então, você que está nos ouvindo, não deixa a família acabar. O Salmo A família é a base da sociedade, né? O Salmo 127, ele traz uma clareza muito grande, né? Se o Senhor não edificar sua casa, em vão trabalhos que edificam. Sim. Depois ele vai falando que os filhos são heranças, é fruto do ventre, é galardão pra gente, a gente tem que treinar bem eles para que você lançar eles lá fora, eles vão representar, vão multiplicar aquilo que você é. Sim. Então, assim, a família é algo, assim, maravilhoso. Minha filha, né, foi agora para a praia de férias, eu também estava de férias, falei com a Jane, nós vamos aproveitar agora o mês de julho, vamos tirar umas férias e vamos para a praia. Altair, eu não posso, porque eu tenho que cuidar do meu pai. O pai da Jane tem 94 anos. Faz 95 amanhã. 95 amanhã. E não é que ele precisa de cuidados especiais, mas precisa de estar com ele e tal. Eu falei assim, não vou permanecer com você aqui. Porque a gente é a mesma carne, eu tenho que, você entendeu? Poderia viajar tranquilo, mas eu não sinto bem viajar sem ela. Eu preciso de estar com ela. Porque a família, ela... Mas, olha, nós já temos 38 anos de casado. A gente já sabe onde está firmado, os nossos valores, onde nós queremos chegar, o que acontece conosco. Então a gente... As nossas decisões são bem pautadas. Sim. Né? Ah, mas você não vai? Não vou. Por quê? Minha esposa não vai. Eu preciso estar com ela. Eu preciso estar lá na casa do pai dela. Não, mas eu estou aqui. Quer precisar, eu estou à disposição dela. A gente é uma só carne, não é mesmo, bem? Sim. É isso mesmo. E a gente vê hoje, sabe, o resultado do casal. Quando um casal ele é bem alinhado, os filhos, eles passam a olhar para você. Hoje mesmo eu estava falando com meus filhos, todos os meus filhos trabalham comigo, né? Na verdade, meus filhos nunca trabalhou em outro lugar, a não ser comigo. Desde pequeno eu venho treinando eles e hoje eu quase que atrapalho eles, entendeu? E hoje a gente estava conversando, a gente almoça todo dia junto, a gente está junto. E hoje a gente estava conversando e a gente estava pontuando algumas coisas que nós não podemos deixar acontecer. Porque hoje a gente não vive só pela gente, a gente vive pela família, pela esposa, pelos filhos. E eles ressaltaram uns acontecimentos lá, assim, olha, mas a gente não vive mais pela gente. A gente vive pela família, pelos filhos, pela geração. A gente trabalha pela geração. E eu aprendi isso assim, de uma forma bem legal, sabe? E hoje eu vejo o resultado. Imagino, eu vou ver a minha posteridade bisneto. Hoje eu tenho 57 anos de idade. Eu estou jovem ainda, tô bonitão, né, Jane? Então é geração. Mas de onde saiu isso? Da família. Sim. A família ela precisa de ser edificada. É um desafio? Talvez não. Você entendeu? Se a gente aplicar os valores, saber o que a gente está fazendo, as alianças, né? Procurar a pessoa certa, casar com a pessoa certa, você vai ter uma vida duradoura. Eu sempre fui muito mãezona. Né, amor? De brincar, já joguei bola, já brinquei de carrinho. Minha filha não gostava muito de boneca, não. Ela sempre foi mais administradora. Então, ela gostava de caixa registradora. Né? Mas, assim, sempre brinquei muito com meus filhos. Às vezes queriam sair, eu levava, eu buscava. Nunca, né? Eu sempre fui... Eu mandei até uma mensagem para minha filha. Para os meus filhos, na verdade. Aí minha filha falou assim, então eu tenho muito sucesso. Porque eu falei, quando a mãe é muito chata, o filho é bem sucedido. Ela falou, então eu tenho sucessão. O interessante, né, que o apóstolo Pedro, ele traz uma consideração. Ele fala que nós temos que viver a vida cotidiana do lar. A vida simples. Né? Quer dizer, o marido, para ele poder se dar bem com a esposa, ele tem que viver o dia a dia da casa. Não estou falando que ele tem que ficar lavando roupa, não. Mas viver, saber como que anda a casa, como que anda a esposa, como que anda o coração, os desejos, quais são os projetos, os dois pensarem juntos, e a mulher sonharem também, né? junto.
Quer dizer, você viver a vida simples do lar. Porque às vezes as pessoas estão preocupadas em fazer tantas coisas lá fora. Por exemplo, eu gosto da minha casa. Eu gosto de ficar sábado na minha casa, gosto de domingo na minha casa. Eu gosto de ficar com minha esposa. Você tem prazer, Eu né, tenho bem? prazer. O que você quer comer, Altair? Ah, Jane, faz um arrozinho com ovinho pra gente. Tá bom. Sentamos ali, batemos papo. Você entendeu? A gente tem alegria de estar junto, de poder acordar de manhã cedo. Ela leva um cafezinho na cama, um pãozinho e tal. A gente tem alegria de fazer isso. Isso faz parte, né, do relacionamento. É como se diz, você vai juntando carvãozinho, na hora que precisar de pegar fogo, tá lá a lenha, você entendeu? Sim. Então a família precisa. Por quê? Existem momentos que há circunstâncias difíceis. Eu mesmo passei por uma circunstância difícil no ano de 2022. Estava bem, não tinha problema financeiro, não tinha problema de relacionamento, casamento no ápice, né? A gente sem, né, Jane? Começando a viajar. Começando a viajar e tudo, cheio de sonhos. E de repente, em 2022, no mês de junho, eu descobri um câncer de sangue. Um câncer chamado mieloma múltiplo. E de repente eu tive que parar. Estava correndo acelerado e de repente, espera aí, você vai internar, vai cuidar de você. E então... Peraí, que antes de você entrar nesse detalhe, deixa eu contar. Eu gosto de falar o seguinte, porque dessa percepção mesmo do casal, né? Da importância do casal estar em sintonia. Eu falo que eu sou do amor, eu nasci no dia do amor. A gente beija todos os dias, ia na boca mesmo. Eu acho que o casal tem que fazer isso mesmo. E um dia o Altair me deu um beijo de manhã e ele foi trabalhar e eu fiquei com aquele beijo assim na minha cabeça e falei com meu filho, filho, seu pai não me ama mais. Ele falou, o que foi, mãe? Eu falei, seu pai tá beijando muito esquisito. Ele me deu um beijo esquisito hoje. E eu percebi pelo beijo dele que ele não estava legal. Eu tive essa percepção e eu lembro que eu cheguei na empresa, eu chamei os meninos e falei, gente, vocês observaram alguma coisa no seu pai? E eles, não. Eu falei, então observa, começa a olhar para seu pai não está bem. Então, por um beijo, eu acho que parece ser uma coisa boba, né? A gente está brincando, mas assim, foi o primeiro estágio, né, Altair? O primeiro estágio. Foi que eu Despertou, despertei, né? E comecei a ficar de olho, né? Vamos olhar e eu comecei a observar que os lábios dele já não estavam tão grossos, estavam um pouco fino. E eu comecei a pegar no pé dele, né? Então eu já tinha pedido meu médico uns exames para ele fazer. Os exames dele deram melhor que o meu. E com menos de 30 dias, né? Uns 30 dias ele teve uma gripe, saiu um furúnculo nele também. Ele fez um novo exame no mesmo laboratório. E levamos o resultado para esse médico. Aí você conta. Aí a conclusão foi que fui diagnosticado com um câncer de sangue chamado mieloma múltiplo. E de imediato eu, né, fiquei internado, fiz biópsia de rins, fiz biópsia de medula. Logo após que concluiu realmente o resultado, comecei a fazer quimioterapia, fazer hemodiálise, né, andar com as mangueirinhas aqui e tudo, passar a tomar 23 comprimidos. Nossa, pai. E parar de trabalhar. Fiquei 30 dias sem trabalhar, 3 meses sem trabalhar. Né, meus meninos que assumiu. Mas o que eu quero dizer sobre isso? É porque quando nós diagnosticamos, né, a enfermidade, a família estava junto, os filhos estavam juntos, a esposa estava junto. Nós fizemos uma reunião lá em casa para a gente poder conversar, entender. Aí os filhos choraram e tal. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje ninguém chora mais. Nós sabemos onde nós estamos firmados. Aquele Jesus que entrou no meu coração lá no evento da Donep, ele está aqui hoje. Ele disse que estaria comigo todos os dias, até a consumação do sexo. Então ele é comigo. E é pela fé, aquilo que eu creio por dentro, eu vou expressar por fora. Sim. E aí eu falei, olha, a partir de hoje ninguém chora mais, vamos nos alegrar. E começamos a caminhar, os meus filhos começaram a ter experiências com Deus, buscar a Deus, Deus começou a falar com eles, a minha esposa. E nesse tratamento, eles pegaram junto comigo. Eles iam comigo nas consultas, eu não carregava nem a minha carteira, eles me levavam, não, pai, você tem que fazer, você não pode pegar peso, você não pode fazer isso. Eu falei, rapaz, mas eu tô sentindo inútil. Não, pai, o senhor não pode fazer nada agora, entendeu? E assim, eu fui conduzido por eles, e em amor, né, em cuidado. E ali você vê como que é importante uma família estar junto, porque na hora da adversidade, a família não está só no emocional, ela está envolvida, ela está completa.
como extensão sua. O que eu fiz? Eu peguei a enfermidade, aquele peso, distribuí sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida da minha esposa, ficou leve para mim. Fui lá, fiz as quimioterapia em 6 meses, fiz quimioterapia, fiz tudo o processo, colhi a medula. 8 meses depois eu já estava sendo infundida a medula e comecei uma nova vida, uma nova caminhada e tivemos assim experiências sobrenaturais com Deus, sabe? Que bacana. Deus falando no nosso coração, trazendo instruções, direções. Eu costumo dizer que o período que eu mais rompi, mais prosperei na minha vida, tanto na área emocional, na área familiar, na área de relacionamento com os filhos, mesmo na área financeira, sabe? Foi um período de 2022, de junho até os dias de hoje. Porque eu até digo assim, o importante é saber quem que está com você. Você pode ver que José, ele estava lá no Egito, ele era escravo, mas Deus cuidava de José. Tudo que José fazia, prosperava. Sim. Né? Então, assim, a família ela é fundamental para você vencer as circunstâncias. Sim. A gente sabe que é pela fé, né? Mas a fé ela precisa de estar também sedimentada com uma estrutura familiar. Um casal ajustadinho, sonhando, pensando as mesmas coisas, né? Buscando a Deus junto. Os resultados foram assim extraordinários. Deus falando com minha esposa, Deus dando sonhos para minha esposa. Tá aí, Deus falou comigo que vai acontecer isso e isso. Aí, amém. E acontecia. Tá aí, Deus falou que você não vai fazer mais hemodiálise. A partir de tal dia. Chegando, doutor, minha esposa falou que Deus falou com ela que eu não vou fazer mais hemodiálise. Quem isso? Quem é? Doutor, ela falou. Cadê os exames? Não, realmente você não precisa fazer mais não. Quer dizer, experiências, né, que Deus deu para a família, para os filhos, porque uma família bem ajustadinha, meu irmão, é poder de Deus. E eu vivi isso, entendeu? Eu experimentei isso, os meus filhos juntos, trabalhando, orando, e todos nós avançamos juntos. Eu que pensei que eu nunca fosse gostar de careca, eu fiquei apaixonada por um careca. Ele é apaixonada, hein? E é o interessante que tem 1 ano e 4 meses. Que eu fiz um transplante medular. Não, e no hospital... tá recente, então. 7 meses atrás, eu não tinha um fio de cabelo na cabeça. Olha pra você ver. E no hospital, os médicos, né, o psicólogo, todo mundo assim, apaixonado com o jeito da gente. E a gente entrava no quarto, a gente só brincando, só alegre. Eu escrevia no peito do pé dele, tem dona. Que as enfermeiras bonitas entrando lá toda hora, né? Foi um tempo assim de cuidado de Deus, sabe? Mesmo diante de uma adversidade, nós aprendemos que nós não andamos pelo aquilo que nós enxergamos, nós andamos pelo aquilo que nós cremos, né? E desde o momento que nós descobrimos, nós começamos a andar no sobrenatural de Deus. E Deus, olha, o Senhor nos chamou, o Senhor cuidou de tudo, o Senhor deu a formação para essa família, o Senhor vai permanecer cuidando. E nessa palavra nós caminhamos, entendeu? E alegria não faltou recurso, não faltou amigos, não faltou igreja orando, não faltou irmãos. Eu tive irmãos que ligavam para mim, Tolentino, se você precisar de um rim, pode contar comigo. Tá chorando, né, amor? Irmão chorava, você entendeu? Pessoas fizeram música, irmãos católicos, irmãos espíritas, todos eles, né? Que a gente tem uma amizade muito grande, a gente tem um relacionamento muito grande, e a gente viu que quando uma família está junto, rapaz, todo mundo enxerga de longe. Sim. Enxerga. As pessoas, pelo seu testemunho pessoal, as pessoas começam a te enxergar. E eu falei assim, rapaz, eu nunca fui tão amado na minha vida. Mesmo em circunstâncias difíceis, eu nunca vi algo assim tão maravilhoso. A importância que uma família tem. Porque não é só a minha, é a família. Sim. Né? A família da parte da Jana, a família da parte dos filhos, a família da minha parte, os amigos de ambas as partes. A gente vê como que a gente é importante. Por isso que a família precisa ser cuidada, o homem ele precisa de enxergar o patrimônio, porque o maior patrimônio que o homem tem não é dinheiro, não é carro. Porque eu tinha dinheiro e carro, não podia usar. E ainda estava procurando a felicidade nessa época, né? Quando só tinha isso... A felicidade não você estava tinha. procurando. Verdade. Mas agora eu tenho família. Exato. A família pegou junto comigo, ó. Ô pai, ó esposa, vamos não, você não vai cair não, vamos caminhar junto. E outro ajudou, sabe? Sim, sim. Mais fraco levantando mais forte. Sua Ou mais família, forte de levantando fato, mais fraco. né? Suportou, foi aquele suporte em amor
que a palavra fala, né? Vamos ajudar, vamos levantar o outro em amor. Eles foram esse papel, né, na sua vida. Foi fundamental, sabe, o papel da minha esposa. A Jane, ela caminhou comigo todo o tempo. Ficamos internados ali uns 30 dias juntos, sabe? Nunca brigamos, nunca reclamamos, sempre tinha uma alegria, sempre tinha... Brincando, né, o tempo todo. Assunto, sempre glorificando ao Senhor ali, mesmo na diversidade, a gente estava... Colocávamos louvor lá no hospital. Doutor, não tem nada não, o que está acontecendo? Manda embora, doutor. A gente brincava assim, sabe? As convicções eram assim, muito latentes no nosso coração. Sim, que legal. Em algum momento você teve medo de perdê-lo, Jane? Tive. E como que foi, assim... pensar nisso, na possibilidade? Tive, porque eu nunca ouvi falar dessa doença. E então eu sou muito curiosa. Quando eu vou ajudar alguma pessoa com algum tipo de doença, eu gosto de entender a doença, eu gosto de ajudar da melhor maneira possível. E quando eu fui estudar sobre o mieloma múltiplo, eu assustei muito. A primeira coisa que eu fiz, eu entrei em 3 grupos. Então, no dia que eu entrei, morreu uma pessoa. No outro dia, o outro foi mexer na cama, quebrou. Porque a doença está com os ossos, né? Então, eu fiquei 3 meses sem dormir, literalmente sem dormir. 3 meses eu olhava para ele, ele mexia na cama, às vezes ele falava assim, o quê? Eu tinha medo. As pessoas chegavam lá em casa, eu falava, não pode apertar a mão dele, não pode abraçar ele, não. É devagar. Ele tem um amigo que tem mania de levantar, né? Abraçar, levantando. Não pode. Pode quebrar ele, não faz isso. Então, assim, eu tinha um certo cuidado, né? Um medo. Mas o interessante é que meus filhos, eles me ligavam todos os dias, mãe, como que a senhora está? Né? Porque as pessoas perguntam pela pessoa que está passando pelo processo. Só que nós entendemos também que ele estava sendo cuidado. Graças a Deus, a gente tem um convênio. A equipe médica, né, Altair, a gente só tem que agradecer a Deus pela equipe que atendeu ele foi muito bem assistido. Mas e eu? Né? Porque pra gente conversa, eu tive que ficar loura. Porque meu cabelo tem né, a mulher fica branca aqui assim, né? Então, eu fiquei loura por um período, porque eu sabia que o meu processo com ele ia ser mais longo, eu não ia ter tempo de iniciar logo, como não fui mesmo. Mas não fiquei loura porque eu queria. Eu fiquei loura pela circunstância, né? Eu falei, antes de ficar loura do que ficar aquela faixa. Mas assim, eu tive muito medo de perder, porque eu falo que o meu objetivo desde criança era ser mãe, era de casar, era de ter família, né? Eu tive um exemplo de pais muito bom dentro de casa. Eu falo que quando você tem um exemplo em casa, você que se espelha, né? Então, eu nunca vi meu pai falar mal da minha mãe, eu nunca vi minha mãe falar mal do meu pai. E era um amor muito grande do meu pai e da minha mãe. E eu queria isso pra mim. Sim. Sabe? Eu queria esse amor pra mim. E eu falo que com tudo que eu passei com o Altair, né? Esse testemunho que ele falou mesmo, eu não deixei o meu amor morrer. Sabe, eu falo que eu conversava muito comigo mesmo, né? Eu passei por um momento muito difícil quando eu estava grávida de um dos meus filhos e eu olhava para minha barriga e eu falava o tempo todo, vai passar, seu pai te ama, é só uma fase, vai passar. E os meus filhos, assim, todos são apaixonados pelo pai, né? Eu consegui manter isso com meus filhos, sabe? Acho que eu gosto de falar muito dessa parte porque tem mulher que coloca os filhos contra o pai. E eu decidi que meus filhos não iam participar disso. Não é porque o homem é um mau marido que ele é um mau pai, né? Na verdade, o Altair, ele não era um mau marido pra mim. Né? Até eu descobrir, ele não era mau marido pra mim. Porque sempre, assim, me tratou bem, ele nunca me faltou nada. Eu nunca trabalhei fora, né? E hoje é um privilégio ser mãe só. Sim. É um privilégio. Então, assim, eu tive esse privilégio de curtir aquilo que eu mais quis ser, que era ser mãe, né? Então, uma coisa que eu propus no meu coração era não olhar para o lado negativo dele. Eu não subvalorizei o negativo dele. Eu subvalorizei as qualidades dele. Então, acho que foi muito mais fácil de eu conseguir perdoar, de eu conseguir amar da mesma forma que eu amei, né? Desde o início. E eu falo para ele todos os dias, amor, eu te olho da mesma forma que eu te olhei naquele dia lá no aeroporto. Né? E isso é importante. E tem gente que fala assim, mas se ama assim? Eu amo assim. Sim. O meu amor pelo Altair é um amor que ele foi
construído, né, amor? A gente fala que o amor a gente constrói ele. Como uma família, né? Uma família você não tem, você constrói uma família. Então a gente construiu o nosso amor, a gente construiu a nossa família. E eu fico feliz, porque eu falo assim, imagina se eu tivesse separado dele lá atrás. Não que meu pai seja uma má pessoa, mas talvez eu estaria na casa do meu pai até hoje, com meus filhos. Sim. Talvez meus filhos não teriam casado, e aí? Eles não teriam base de que era uma família, né? Então, assim, a gente tem testemunho, a gente tem bagagem para falar para eles. E oramos muito para que eles não cometam os mesmos erros. E são todos firmados na palavra. Eu creio que não, porque, assim, quando eu falo dos meus filhos, eu tenho maior orgulho de ver meus filhos falar das esposas deles. Isso, para mim, é gratificante. Ah, você tem ciúme de seus filhos? Eu não. Não tenho ciúme nenhum dos meus filhos. O que eu puder fazer para ajudar minhas noras, eu vou fazer. Sabe? Porque eu não sou aquela sogra que puxa o saco de filho. Eu sou justa. Sim. Se eu tiver que chamar a atenção dos meus filhos, eu vou chamar. Né? Então, assim, e para eu conquistar os meus filhos, até hoje eu tenho que gostar do meu genro, eu tenho que gostar das minhas noras, né? Eu tenho que tratar eles bem. Sim. Então, eu vou nessa linha aí. Sim, sim. Gente, que aprendizado, hein? Né? Não é? Bom, nós vamos colocar umas coisas em prática, né, amor? A gente pratica muitas coisas. É claro. Com certeza. Mas tá começando a caminhar agora, já tem muitas aqui informações. Tem mais que o dobro de bagagem do que aqui, né? Que prazer, viu, gente? Olha, eu preciso falar aqui dos nossos amigos da Fixar Parafusos, tá ok? A Fixar Parafusos trabalha aí com toda a linha de parafusos, ferramentas manuais, ferramentas elétricas, químicos, abrasivos. Estão ali no Alterosa, eu tô por lá também, né, na Fixar Parafusos. Não está à venda. Como sempre fala, não tô à venda lá não, mas eu tô por lá. E aí você vai receber lá com certeza um bom atendimento, precinho camarada que o pessoal da Fixar Parafusos faz para você. Ali na linha de trem do Alterosa ali você encontra. Tem QR Code, tem link na descrição aí, é só chamar. Nós vamos atender você com muito carinho lá, com certeza. Também os nossos amigos da Brigada Betim. Se você quer ser um herói na vida real, né? Quer aprender a salvar vidas, né? Quer aprender muitos princípios aí, muitos ensinamentos para sua própria vida, né? A Brigada Betim já está aí há mais de 10 anos no ramo da formação de bombeiro civil, brigadista profissional, tá ok? Então você pode procurar aí os nossos amigos da Brigada Betim também, tem link na descrição, tem QR Code passando aí, você com certeza vai ser muito bem instruído, não é? Isso aí, com certeza. Muito bem, eu queria entrar num assunto ainda com vocês, sobre criação de filhos, né? Vocês falaram um pouquinho sobre criação de filhos, né? E eu gostaria de entrar também nesse campo prático, né? Dicas para que a gente aprenda melhor. Eu e a Gisele estamos entrando nessa empreitada agora, há pouco tempo, né? Com a nossa nenenzinha. Eu gostaria, assim, de mais ensinamentos a esse respeito. É interessante. Recentemente eu estava na porta, assim, na entrada da minha empresa lá, onde a gente trabalha, estava conversando com um representante, eram umas 8h30 da manhã, quase 9 horas. Aí passou meu filho mais velho, ele entrou, me deu um beijo, benção, pai. Passou, o cara ficou olhando para mim, depois veio o outro filho, Pedro, me deu um beijo também, benção, pai. Aí veio o Altair, o meu caçula, a Camila não estava lá, minha filha, ele passou, benção, pai, me deu um beijo. O cara ficou olhando para mim assim, uai, existe isso ainda? Existe. Falei, olha, isso a gente ensina também para nossa neném. Tudo que você planta, você colhe. Hoje eu estou colhendo algo que nós plantamos no decorrer. Né? Sim. Não é porque você fez coisas erradas no passado que você precisa permanecer no erro. Sim. Você precisa de trabalhar para você recuperar aquilo que vem de forma desequilibrada. Mas a Jane toda a vida ela foi muito assim, precisa na criação dos filhos. Sempre com honra, com respeito. Esse é seu pai é assim, seu pai é assim, seu pai... Quer dizer, a gente sempre teve uma posição. Sim. Então, desde pequeno, nós tratamos nossos filhos de uma forma amigável, você entendeu? Nunca coloquei os meus filhos abaixo. Sempre coloquei no lugar que realmente eles tinham que estar. Sim. Pra você ter uma ideia, eles trabalham comigo desde os 8 anos de idade. Já com 8 anos de idade, começou a trabalhar comigo. Eu já mandei meus filhos embora da empresa. Já mandei, ó, você
tá demitido, pode ir embora. Aí passava uns 15 dias, eu voltava lá, admitia de novo, sabe? Mas para ensinar. E todos eles foram criados, né, na nossa mesa, com instrução, com amor, com princípios mesmo. Sim. E a gente vê o resultado hoje. Sim. Quer dizer, a criação de filho, hoje a gente vê as pessoas falar que é um desafio. Um desafio é você mostrar para eles quem você é. Se você mostra para o seu filho quem você é, os seus valores, os valores vão entrar na vida dos seus filhos. O desafio hoje é os pais investir nos filhos, né? Porque os pais hoje, não todos, claro, mas tem pai que não quer investir no filho. Eu não falo gastar tempo, é investir. Quando a gente converteu, um pastor que ensinou isso pra gente, né? Chama seus filhos, pede para escrever 10 qualidades, 10 defeitos. A gente até assustou com o que eles colocaram. Mas eu faço isso? Faço. O senhor faz isso então, sim. Nós achamos muito interessante. Então eu vou consertar, eu não vou fazer isso mais não. Então, houve um pedido de desculpa para eles também, de perdão, né? Sim. E houve aquele conserto. E uma coisa, quando o Altair chegava em casa, né, tarde, tudo, que eu queria que os meninos melhorassem na escola, alguma coisa, eu pegava o caderno deles assim e falava assim, assina aqui. Ele até meio dormindo, assinava lá para mim. Aí eu chegava no outro dia e falava assim, olha aqui, seu pai assinou seu caderno, não gostou da sua letra, ele quer que você mude essa letra aqui, ó. Então, quer dizer, para os meninos, ele tinha lido tudo, mas não tinha lido nada, ele não tinha assinado. Mas eles estão sabendo disso ou vai ser em primeira mão? Eles já sabem. É uma forma deles respeitarem o pai. Sim. Né? De eu trazer o pai para perto. Sim. Vamos falar assim, né? Então, a gente não precisa ficar falando com o filho, seu pai não olha seu caderno. Não, para quê? A gente também tem que ter sabedoria. Eu sempre busquei em Deus e busco até hoje sabedoria. A palavra é essa. Outra coisa também que a gente observa, por exemplo, eu tive uma criação com meu pai, eu era muito amigo do meu pai. Meu pai, assim, a gente conversava muito. Para você ter uma ideia, eu batizei o meu pai com 84 anos de idade. Passamos ele nas águas. Eu sempre sentava aos domingos, eu ia ter com ele. Quando eu chegava lá, ele se alegrava muito. Mas você aqui? Claro, pai, vem cá dar um abraço. Eu sou meu amigo, eu sou meu pai e tal. E esses valores eu trouxe para dentro do meu relacionamento, para cuidar dos meus filhos. Então, sempre abracei meus filhos. Eu nunca tive dificuldade de falar que eu amava os meus filhos. Os meus netos mesmo, eu sempre falo que o vovô ama, você é o príncipe, você é a princesa. Então, esses valores a gente trouxe desde pequeno, independente. Porque eu chegava tarde em casa, mas eu sempre cuidei dos meus filhos, Sim. eu sempre Sim. amei Sim. os meus filhos. Sim. Sempre liberei palavras de bênção, palavras assim, amorosas sobre a vida dos meus filhos. E hoje, os meus filhos até chato comigo. Às vezes, eu vou fazer algumas coisas. Não, pai, só não vai fazer, não. Eles não deixam. Sim. E eu, de sabedoria, eu respeito. Mas é zelo, né? É zelo, você entendeu? zelo. Porque eles aprenderam isso com a gente. Agora, é amar os filhos, é você mostrar quem é você para os seus filhos, o valor que eles têm. Às vezes você vê pais aí, um tempo atrás, eu estava dentro do supermercado, um empresário, ele falou assim, Tolentino, mas como é que você consegue ter relacionamento assim com seus filhos? Eu tenho filho, cara, dou tudo para ele, meus filhos vivem assim. Eu falei, olha, eu não dou nada para meus filhos. Eu amo os meus filhos, eu tenho um relacionamento com os meus filhos. Então, meus filhos pulam nas minhas costas. Sim. Eu chuto a bunda dos meus filhos. Eu conto piada para os meus filhos. Sim. Eu conto história para os meus filhos. Quer dizer, é um relacionamento entre Sim. homens mesmo. E você vai mostrar quem você é. Seu filho vai conhecer quem você é. Vai conhecer o seu coração. Sim. E realmente ele vai aprender a confiar em você. Quando crescer, não vai ter problema. A gente também sempre falou de Jesus, a gente tinha estudo bíblico, né? A gente lia a Bíblia, dava oportunidade para eles se explicando da forma que eles entendiam. A gente sempre teve esse diálogo, né? E muito amigo. Eu falo que eu sou muito amiga dos meus filhos. Tem tempo ainda? Vou contar uma história rapidinho. Sim. Teve uma vez que meus filhos queriam uma boate sub-17. E eu fui falar com o Altair e ele não. E ele falou perto de mim, saiu nervoso lá pro quarto. Aí meu filho olhou para mim e falou assim, mãe, eu não queria mentir para vocês, mas eu vou crescer. E quando ele falou aquilo para mim, eu falei, eu não quero que meu filho vá sozinho. Aí cheguei no quarto e falei com ele, eu sei que você não quer, mas eu vou levar ele. Eles, na verdade, eram os dois que queriam ir. Vou levar eles. Então você vai naquele carro lá, tinha um carro velho na garagem, você vai naquele carro e não sei o que tem. Eu falei, tá bom, tudo bem, eu vou. Então, aí quando eu fui levá-lo, só um quis ir. E no caminho ele falou comigo assim, mãe, você me deixa lá, vai para casa do meu avô, depois você me volta me buscar. Eu falei, não, isso eu não vou fazer porque você está aqui contra a vontade de seu pai. Mas eu vou te levar porque eu quero que você veja.
Eu vou estar do lado de fora o tempo todo, porque se acontecer qualquer coisa, eu estou ali te esperando. E fui com ele. Quando chegou lá, ele estava na fila e tal, voltou, me ofereceu um picolé. Eu falei, sai daqui, não precisa chegar perto de mim, não. Ele falou, mãe, eu não posso sentir vergonha da senhora. A senhora é minha mãe. Aí eu fiquei toda feliz, né? E ele lá na fila e eu orando. Eu falei, Senhor, tem misericórdia do meu filho, né? Eu tô aqui contra a vontade do meu esposo, mas eu preciso de ensinar para ele tudo. E fiquei ali orando e vendo muitas coisas erradas também, de outros meninos. Aí, com um pouco ele veio, virou para mim e falou comigo assim, mãe, vamos embora desse ambiente, isso aqui não é lugar para mim. Uau. Aí eu falei com ele, o que foi? Ele falou assim, mãe, o pessoal tava falando de droga ali na fila, de cocaína, eu sei lá o que é isso, vambora. Então, assim, de prêmio, eu passei com ele no shopping, comprei uma bola, com a bola dele furada. Mas o que é que eu trouxe isso? Cheio de alegria. Cheio de alegria, mas o que é que eu trouxe isso pra mim? Que a gente tem que mostrar os caminhos para nossos filhos. A gente não pode deixar o mundo mostrar. Sim. Né, Altair? E eles, assim, os meus filhos, hoje a gente tem um neto de 15 anos, ele me conta tudo. Tudo. Ele pode não me contar na hora, no primeiro momento, com medo de alguma coisa, mas assim, ele chega e fala, não tô conseguindo, eu tenho que te contar, eu preciso te contar isso. Então, assim, isso é muito legal. Sim. Né? Eles têm um respeito por mim, mas eles também têm aquela amizade, a confiança em mim. E isso eu acho muito bacana. E a gente precisa de ter essa liberdade com os filhos, né? Para os filhos realmente confiar. Sim. Hoje eu com os filhos, a gente é uma carta aberta, né? Tudo que eu tenho, tudo que eu faço, eu sempre compartilho com eles, pergunto eles o que eles acham, sempre trago uma opinião. Não, pai, acho que não é legal, não faz isso não. Quer dizer, a gente está sempre interagindo, sim, porque nós construímos construímos esse relacionamento e a gente sai, você não sabe quem é pai e quem é filho. Olha só, Mas é verdade. Mas olha que legal, a palavra que ficou para mim em relação à família de vocês, né, realmente foi uma grande construção. É uma grande construção. Foi o que ficou bem nítido no meu coração a respeito da família de vocês, do testemunho de vocês, e que legal poder compartilhar isso aqui com o pessoal do Em Frente. Antes de vocês darem aquele conselho do coração, já teve muitos aqui hoje, hein, galera, né? Mas antes daquele conselho final do coração, eu ainda preciso falar de um dos nossos patrocinadores aqui, que é o Adriano, né? A Autoescola Adriano, do nosso amigo Adriano, que é um figuraça, né? Gente boa demais. Então, se você precisar tirar a carteira de motorista aí, não se esqueça, tem aqui essa opção aqui em Betim para você, a Autoescola Adriano, que tem aí muita coisa boa para te oferecer, né? Tem o curso de legislação online, tá bom? Tem aí tecnologia. Tem o Adriano, tem os instrutores aí que estão capacitadíssimos para fazer com que você realize esse sonho e supra essa necessidade aí também, que hoje é uma necessidade, né? Carteira de motorista hoje é uma necessidade aí para você que está precisando. Tem QR Code, só acessar aí também na descrição. Você vai entrar em contato direto com o pessoal da Autoescola Adriano, não é? Muito bem. Pastor, pastora, fica aí então o tempo para vocês darem aquele conselho final do coração, né? Aquilo que você se sentir à vontade para falar, você fica à vontade para os nossos seguidores aqui do Em Frente. Eu acho que a gente não pode buscar aquilo lá fora que a gente já tem em casa. Quer dizer, tem pessoas buscando tesouros lá fora, sendo que tem uma mina de diamante em casa. Eu fiz isso há algum tempo. Né? Mas graças a Deus eu consegui enxergar que o maior tesouro, o maior patrimônio que eu tinha estava do meu lado. E eu não percebia que eu estava perdendo. Né? Graças a Deus que ainda consegui mudar a rota, refazer o caminho e conseguir restaurar, cuidar, principalmente dos filhos, porque a gente vê hoje filhos nas drogas, filhos com depressão, filhos buscando caminhos aí que a gente não é padrão. Por causa de quê? Por causa de um relacionamento mal estruturado de um casal. Sim. De um pai e de uma mãe. Sim. Então, assim, o maior patrimônio que tem é a nossa família. Os filhos, a sua geração. Eu costumo dizer que eu quero ter uma família geracional. Eu quero que os meus bisnetos conheçam quem sou eu. Não, meu avô Tolentino, meu bisa era um cara extraordinário. Entendeu? Eu quero que eles me conheçam. Sim. Porque eu invisto tudo na minha família. A minha família é o maior patrimônio que eu tenho. Hoje eu tenho essa consciência, hoje eu tenho essa certeza e eu não abro mão da minha família. É minha esposa, os meus filhos e os meus netos. Meu maior patrimônio que eu tenho. Não é carro, não é dinheiro, que tudo isso fica para depois.
Isso. Mas a família não, a família permanece. Muito bem. A família tem lá seu sobrenome, Tolentino. Legal demais. Pastora, a gente quer te ouvir também. A palavra que eu deixo é gratidão. Gente, eu amo essa palavra, gratidão. Gratidão, sabedoria e amor. Porque onde há amor, supera tudo, acho que passa tudo, né, amor? Passa tudo. O amor, ela cobre multidão de pecado, né, Jane? Então é isso aí. Mas a Jane, hoje são 38 anos de casado, né? A gente tem alegria de estar junto, tem alegria de olhar para trás e falou assim, valeu a pena. Sim. Vale a pena, às vezes você abrir mão um pouquinho, você retroceder, de você refazer o caminho, de você pesar os valores, porque às vezes as pessoas abrem mão de tão pouca coisa e não conseguem enxergar o futuro. E uma frase que a gente costuma falar também, né? Pra gente olhar no casamento. Se você tá chorando mais que sorrindo, tá na hora de você parar e rever isso e começar a dar risada de novo. Sim. Né? Então, eu falo muito pros meus filhos, ó, relacionamento você tem que rir mais que chorar. Você tá Então, chorando, você tem começou uma a coisa- chorar, você olha onde que tá errado aí e começa a sorrir. Não é relacionamento, é arranhamento. Muito bem, meu amor, obrigado pela sua presença ilustre, depois de um dia cansativo, né? Verdade. Depois Corrida, de um né? dia dureza que foi esse dia, né? Ela disponibilizou do tempo para estar aqui com a gente. Muito Que obrigado. bom. Eu que agradeço, aprendi muito, muitas histórias, guardando algumas aqui quando esse filho tiver um pouquinho maior. E também, claro, né, pra nós. Muito obrigada, gente. Obrigada. Muito bom estar com Gente, vocês. obrigado demais pelo tempo de vocês, né? De estar aqui com a gente. Foi realmente precioso, como o senhor falou no começo, né? Que seria um tempo precioso, foi mesmo. Um tempo precioso para nós, eu acredito que para aqueles que estão aqui com a gente também no Em Frente. Não é verdade? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe você também. Muito obrigado pela sua Obrigada. companhia aqui. Não esquece, comenta aí, deixa a sua curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque sempre que você faz tudo isso, o YouTube entende que esse conteúdo aqui é relevante e manda para mais gente, tá ok? Deus abençoe, vamos em frente.